Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Pagode para Todos. E nesses podcasts, nós estaremos falando sobre vários assuntos. Teremos convidados especiais, nós estaremos falando sobre dança, estaremos falando sobre a experiência das pessoas, sobre curiosidades, enfim, nós estaremos com vários assuntos através do nosso podcast Pagode para Todos. E nós vamos dar início ao nosso primeiro podcast, conhecendo os organizadores, os idealizadores desse projeto. E hoje nós vamos começar falando com a Patrícia Bach, que é uma das idealizadoras também do projeto Pagode para Todos, também é diretora de uma escola de dança de Porto Alegre, e hoje ela vai contar um pouco sobre a história dela, tá bom? Então fiquem aí com o nosso primeiro podcast. Muito bem, estamos aqui com a Patrícia Bach, no caso minha esposa, e como eu prometi, nós vamos saber um pouco, da história dela, de como ela começou na dança, alguns detalhes importantes também, que eu, se fosse um fã dela, ou se eu fosse aluno dela, gostaria de saber, como é que foi esse trajeto dela até chegar como empresária, Então, vamos lá, eu vou pedir que ela se apresente para vocês, caso alguém não conheça. E já quero emendar a pergunta, qual foi ou como foi o primeiro contato com a dança? Bom, então meu início aconteceu em 2011, eu era casada, o relacionamento estava num momento bastante delicado e nós fomos em um evento onde tinha uma escola, que é o Território da Dança, fazendo uma apresentação. E eu me encantei com a menina que estava dançando, a bailarina. Depois fiquei sabendo que o nome dela era Julie. Esse evento foi o Território da Dança ou esse evento foi algo de vocês, assim, da tua empresa ou da empresa do teu marido? Não, esse evento era um evento de final de ano da empresa do meu ex-marido. E eles estavam fazendo uma participação, estavam fazendo um show, E eu me encantei com ela dançando e fui até ela, Ela estava trocando o figurino no banheiro feminino. E aí eu questionei ela onde é que era a escola, como é que fazia pra dançar, enfim, Eu me achava um pouco velha pra iniciar a dança. Tu te lembra qual era o ritmo que eles estavam dançando, que te encantou, assim? Eram vários ritmos, assim, eles fizeram um pupurri de várias danças, assim, dançaram samba, dançaram salsa, dançaram música tradicionalista, enfim, dançaram muito mais de 5 músicas, assim, pelo que eu me lembro, dançaram forró também. E eu me encantei pela feminilidade dela, me encantei pela beleza da dança em si. Eu sempre gostei de dança, E enfim, e aí ela me deu o telefone, me disse que não, que imagina que não tinha isso, que eu poderia iniciar a dança. Me deu o telefone e depois de um tempo eu fiz contato então com a escola e comecei a dançar. Mas foi assim, foi um contato... te despertou na hora isso, provavelmente, Tu olhou, achou lindo, mas tu não tinha noção de dança nenhuma. Não tinha... Nunca fez dança, assim, nem samba no pé, nem carnaval? Não, quando pequena, a minha trajetória, assim, o meu gosto pela dança se dá desde muito pequena, assim, desde 5, 6 anos. Nós tínhamos um grupo de vizinhas, de meninas, no bairro, e nós dançávamos, tinha muitos estímulos, assim, eu lembro que eu tinha uma amiga que tinha vestidos, assim, de festa, e nós colocávamos, dançávamos, e eu sempre adorei o samba, o samba foi sempre o meu ritmo principal, sempre tive sonho de ser passista numa escola de samba, mas meu pai vetou, nunca deixou. Mas eu sempre gostei muito do samba no pé, assim, então desde muito pequenininha eu tenho acesso à música, assim, à dança, mas não tecnicamente, Sim, aí nessa janta, nesse evento, na verdade, tu meio que relembrou, então, as tuas origens, ou a dança estava preso dentro de ti, provavelmente, e veio aflorar, veio despertar. Ainda mais pela Julie, porque quem não conhece, ela foi realmente a referência na dança aqui em Porto Alegre, e realmente ela encantou muitas pessoas, Ela foi muito conhecida pela salsa,
Mas não adianta. Quem dança acaba dançando vários ritmos, né? Mas voltando então agora para esse evento, né? Que aconteceu, eu te pergunto. Tu disse que a tua relação não estava muito boa, né? A relação estava, eu acredito que trabalho, né? Aquela questão toda. E eu te pergunto, o marido na época não quis fazer ou como é que foi? Tu tomou a decisão, foi lá e tu quis fazer sozinho, ou tu chegou a convidar, ou o quê? Como é que tu acha que é? Na realidade, eu sempre tive vontade de dançar, né? Mas como a correria do dia a dia acaba não fazendo com que a gente priorize esse tipo de atividade, infelizmente, né? Sempre passava desapercebido, assim, passava um ano, passava dois, e aquela vontade dentro de mim. Então, eu nunca tive uma motivação extra para procurar uma escola ou, enfim, começar a prática, né? E eu já tinha comentado na época com ele, e ele sempre disse que não gostava da dança, ele não era não tinha nenhum contato, tinha muita dificuldade na dança, mas muita dificuldade mesmo. E então questionei ele na época se ele tinha interesse, se ele se importava, né, que eu dançasse sozinha, ele nunca se opôs. Então comecei a dançar. Num primeiro momento, dançava segunda e quarta. Depois passei a dançar segunda, terça, quarta e quinta. Depois passei a dançar todos os dias da semana, inclusive sábado. Ô, Tornou-se Paty, um vício. mas voltando ali a essa parte mais, né? Agora falando um pouco mais assim do cotidiano das pessoas, né? É, a gente que tem escola agora, como é comum essa questão, né, da mulher ir procurar a dança, é muito difícil o homem procurar a dança, né? E como funciona como terapia, né? Tu vê, tu, tu foi procurar a dança, convidou, ou já sabia que isso não ia rolar, né? E como isso acontece, né, no cotidiano das pessoas. Se os casais soubessem como isso é importante para a relação, né? Procurar uma escola de dança, ou disponibilizar um tempo para que eles possam praticar isso juntos, né? Do que do que acontecer. Claro, não tem nada de ruim, não tem nada de mal um dos dois ir procurar a dança. Mas quando são casados, como poderia ficar mais fácil a relação, né? O que que tu acha disso? É que pra mim a dança foi muito terapêutica, né? Então, quando eu digo que a dança transforma a vida das pessoas, eu falo de mim, né? A dança transformou a minha vida de uma forma inacreditável, assim. Eu vinha de um processo de pós-graduação, uma pós-graduação ligada a pessoas. A minha formação toda é com pessoas, né? E então eu vinha de uma formação bastante delicada, eu vinha de um processo de mais de 5 anos tentando engravidar, e eu já fazia terapia, então foi uma mescla de muitas coisas, assim. E na época ele acompanhava, claro, tudo isso, e ele sabia que a dança ia me ajudar, né? Ia ser algo que ia desviar a minha atenção para um foco que era engravidar, né? E eu não estava conseguindo há muito mais de 5 anos que nós estávamos tentando. Então era uma série de coisas, assim. Quando eu fui buscar a dança, foi por causa disso, né? Foi para fugir da rotina do casamento, foi para fugir de algo que estava me fazendo falta, que era a possibilidade de ter um filho que eu não estava conseguindo. Então foi muito complicado, né? Um processo de transformação que eu estava passando em função da minha pós-graduação na época. Então foi uma série de coisas, assim. Então quando eu comecei a dançar, eu me descobri, né? Eu descobri uma essência muito, muito profunda que sempre fez parte da minha vida, né? Então foi fantástico, assim. Foi bem como eu disse pra vocês. Comecei a dançar 2 dias e quando eu vi eu tava dançando 6. Só não dançava domingo quando não tinha ensaio, porque quando tinha ensaio eu tava lá na escola também. Ô, Paty, e tu te lembra por qual ritmo que tu começou? Sim, comecei por dança de salão. E era ótimo, assim, porque tinha vários ritmos. Tinha bolero, tinha forró, tinha samba e tinha soltinho também. Só não tinha salsa. Quanto tempo tu chegou a fazer nesse primeiro momento assim de dança de salão? Porque muitos não sabem, mas tu fez vários ritmos, né? Tu acabou querendo aprender tudo que tinha pela frente. Então, quanto tempo tu ficou na dança de salão assim?
dança de salão eu nunca saí, na realidade. Dança de salão eu fiz a vida inteira, assim, sempre na mesma escola, no território da dança. Primeiramente eu fiz com um professor, né, com a Cristina Hoffmann, que depois passou, inclusive, a ser minha professora de balé também. E em seguida eu passei a fazer aula direto com o Junior Cops e com a Lin, também dança de salão. Então todo o tempo da minha trajetória eu sempre fiz dança de salão. E aí ao longo do tempo eu passei a inserir outros ritmos, que foi a dança do ventre, né? O próprio zouk e a salsa, né? Não nessa ordem. Lembro que o primeiro ritmo que eu introduzi fora a dança de salão foi a salsa. Aí depois da salsa eu passei pro balé, dança do ventre e zouk. Então eu acabei fazendo todos eles juntos, assim. Entendi. E salsa, quem foi teu professor? Deve ter sido um professor maravilhoso, um professor que deve ter mudado a tua vida com o ritmo. Ai, o meu professor foi o Marcelo, né? Marcelo Nunes, meu esposo hoje, por incrível que pareça. Depois também a gente conta essa história que é bem legal. E na época, na escola, na hora que o Marcelo tava dando aula, eu tava fazendo dança de salão ou outros ritmos, né? E eu me lembro que eu tinha uma amiga, não tenho até hoje, que é a Eliane Cassimiro, minha grande amiga, parceira de caronas e de palco e de tudo mais. E a gente passava ali por aquela salinha e tava sempre animada, lotada de gente. Eu falei, oi, Eli, a gente tem que fazer essa aula aí, é legal, olha só, a gente vai queimar muitas calorias. E aí nunca tinha vaga quando a gente podia. E acabou abrindo uma turma no sábado. E eu convidei ela pra fazer. E na época ela fez comigo. Ela não começou comigo. Quem começou comigo foi a irmã dela, a Juliana. E aí começamos a fazíamos a maior bagunça na sala. Detalhe, deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Tá? Antes que alguém... foi a aluna, então foi... Não. Não tem nada a ver. A Patrícia, quando ela entrava na aula, ela fazia muita bagunça. E eu não gostava disso. Então Gosta até hoje, né? Não gosto de muita bagunça, assim, fora do controle. Então, ela chegava às vezes atrasada, às vezes queria cumprimentar todo mundo. E a aula já tinha começado, então... Não era uma pessoa que eu tinha um vínculo forte, assim, né? Não tinha muito apreço. A gente não conversava muito, praticamente nada. Era questão de aluno mesmo. Ela era casada, eu também era casado. Inclusive, eu dava aula com a minha ex-parceira, né? Mas era assim, ó, era complicado mesmo. Aquelas pessoas que ficam te fazendo perguntas, sabe? Quando é que vai ser a apresentação? Eu quero melhorar isso, eu quero fazer aula particular. Mas não faz nada, só fazia bagunça. Então, fecha parênteses. Vai lá, continua. Então, é engraçado, né? É engraçado relembrar isso tudo, mas aconteceu realmente. E, enfim, então foi assim que eu passei a fazer a salsa, né? Que foi o segundo ritmo depois da dança de salão. Bom, vamos dar um pulo agora. Estamos chegando na terceira fase da terceira parte, né, do nosso podcast. Para quem não sabe, a gente divide em 3 partes, né? E agora estamos entrando na terceira e última parte. Então, Paty, resumidamente essa pergunta, né? E aí veio a escola, para quem não sabe, né? Para quem nunca ouviu o nosso podcast, para quem nunca soube da nossa história. Nós somos empresários também, nós temos a nossa hoje nós temos a nossa escola física aqui em Porto Alegre, né? E isso também foi um projeto da Paty. Então, Paty, vamos ver se tu te lembra, lá no começo, quando a gente começou, né, a namorar, eu tinha te dito que eu tinha 2 sonhos, né? Eu tinha 2 sonhos. E eu quero saber agora se tu lembra desses 2 sonhos e quero que tu fale qual foi o momento que tu acha, que tu lembra, que, bom, agora... eu quero ter uma escola. E se isso foi mais prioridade tua, ou se foi mais pelo nosso casamento, se foi muito mais por mim, né, do que qualquer outra coisa, porque hoje tu tá muito envolvida, né? Hoje vou deixar pra te falar. Bom, tem uma partezinha aí, bom, mas como é que eles começaram, né? Ficou assim, garanto que vocês ficaram aí com a pulga atrás da orelha, mas é bem rápido. Bom, eu me lembro que eu me separei do final de novembro, início de dezembro, de um ano X lá, que não me lembro agora. E enfim, me separei e eu já não tava mais na escola,
né? Não tava mais no território da dança, tava afastada, porque eu tava com essas funções aí de relacionamento bem conturbado, o trabalho na época tava me tomando muito tempo e, enfim, tava bem afastada da escola. Então, tinha perdido o vínculo com todo mundo, não via mais ninguém da escola e nem mesmo o Marcelo. Bom, e aí, um belo dia, eu fui pra praia com um casal de amigos e lá nessa praia eu encontrei o Marcelo e um outro amigo, era carnaval. E eles vieram, conversaram conosco, enfim, e aí eu perguntei, ué, cadê a Bruna, né, que era a esposa dele na época? Ah, nós nos separamos, enfim. Então, eu disse, que loucura, eu também me separei faz 2 meses, aquela coisa toda, enfim. Aí conversamos ali e tal, parará. Acabamos, então, nesse dia ficando, né? Então, assim que começamos. E de lá, nunca mais nos separamos, graças a Deus, e aconteceram todas essas questões e a gente começou a conversar, enfim, e aí ele me disse, né, eu tenho 2 sonhos. Um é ter uma escola de dança, minha, né, e a outra é ter um filho. Eu digo, opa, legal, porque o maior sonho da minha vida é ter um filho, né, e ali eu já tinha tido alguns diagnósticos de saúde, de infertilidade, uma série de questões, assim, bem complicadas. Bom, passando-se isso, começamos a namorar, enfim, né, a história começou a ficar séria e eu me lembro que eu estava em férias, o Marcelo trabalhava num outro trabalho, também continuava dando aula em outras escolas, à noite, e aí eu, uma vez caminhando pela São Pedro, enfim, olho pra cima, assim, vejo uma sala, aluga-se uma placa muito minúscula, tamanho da placa de um carro, assim. Uma maloca, tava caindo aos pedaços. Eu disse pra ela, aqui não vai rolar a escola de dança. Gente, quando eu entrei na sala, parecia a casa da mal assombrada do Frankenstein, assim, tinha um ventilador que girava sozinho, umas coisas muito doidas, assim. Bom, entrei e disse, é aqui. Na esquina da São Pedro, era bem próximo do meu apartamento na época, enfim, achei... Bom, montei toda a situação na minha cabeça. Eu digo, vou chamar ele, né? E aí eu tinha feito um projeto na minha cabeça da escola completamente diferente. Ele, não dá pra ser por aqui. Bom, enfim, ele entrou no prédio e também viu aquele prédio bem judiado, né? O prédio já estava fechado há mais de 3 anos. Tinha sido um bingo, tinha sido uma clínica, enfim, tinha sido várias coisas muito diferentes de uma escola de dança. Tava completamente depredado, assim. Só para vocês imaginarem, o piso tava no cimento. Então, começamos conseguimos locar, né, o prédio. Isso foi em 2014 e começamos a trabalhar, então, ali a gente pegou a chave, eu acho que foi em janeiro ou fevereiro de 2014 e trabalhamos, assim, 6 meses de sol a sol na reforma da escola. Quando foi em 1º de setembro de 2014, nós fizemos a inauguração da Baila Escola de Dança, né? Que não veio muita gente, né? Só que, gente, já vamos chegar lá. Só os mais chegados. O que acontece? Eu estava grávida e não sabia. Eu tinha engravidado em julho. Então, o finalzinho ali da reforma da escola, no final de julho ali, eu comecei a ver que a minha menstruação estava atrasada, enfim. Ou seja, quando a gente inaugurou a escola, eu estava com 2 meses de gravidez. Então, foram, na realidade, os 2 sonhos dele juntos e o meu maior sonho, que era ter um filho, né? No mesmo ano, tudo junto, assim. Então, foi uma história muito bonita, muito fantástica. Quando a gente inaugurou a escola, realmente não vieram muitas pessoas, né? O Marcelo acreditava que os alunos que faziam aula com ele em outras escolas viriam, e não foi o que aconteceu. Enfim, foram momentos bastante complicados, assim, que a gente viveu, né? Eu trabalhava na área de gestão de pessoas, não de negócios. O Marcelo também estudava muito mais a questão técnica e de metodologia de dar aula, né? Ainda não tinha começado a fazer a parte de especialização na área de gestão e negócios, como hoje ele faz, né? Mas então, tu não trabalhava só com dança, né, quando abriu a escola? Não. Nem eu, nem tu, né? Nós tínhamos um trabalho paralelo. Os 2 tinham trabalhos paralelos. Então, assim, nós trabalhávamos 8 horas nos nossos trabalhos, né? Eu trabalhava numa
consultoria de recursos humanos, que é a BRH, que existe até hoje, que agradeço muito, né, por tudo que aprendi lá. E o Marcelo também trabalhava num outro trabalho que era também 8 horas e ainda dava aula em outras escolas, ou seja, era muito complicado pra gente conseguir conciliar, né? E a gente ia pra obra depois, né? Ainda íamos até pra meia-noite, obra. 1 hora trabalhar. Porque o Marcelo, na realidade, só se desligou desse trabalho muito depois. Quando o Arthur nasceu, né? Exatamente. Então, o Arthur nasceu em março de 2015. Foi quando o Marcelo se desligou do outro trabalho e ficou só na escola. E eu ainda trabalhei mais 3 anos, 4 anos no outro trabalho e também na escola, né? Então foi um começo muito complicado. Assim, erramos muito, né? Então, assim, é bom ter escola de dança, é maravilhoso porque a gente acompanha a transformação da vida de muitas pessoas, né? Então, se eu ficar aqui contando todas as histórias que a gente ouve... A gente atravessa as Nossa, semanas, né? gente, assim, é muita história. É história de rompimento de relacionamento, história de saúde séria, transtornos de psíquicos, né? Enfim, muitas coisas. Pensou em desistir, Paty? Chegou a pensar em desistir, assim? Eu não. Da escola? Eu não, eu nunca pensei em desistir porque foi muito complicado pra gente conseguir passar pela fase que a gente passou, assim, de erros, de dificuldade financeira, né? Por muito tempo os nossos trabalhos paralelos foram o que salvaram a escola. Então posso dizer pra vocês ali que 3 anos do nosso início foram os nossos trabalhos, né, que conseguiram bancar a escola, porque a escola nem a parte de despesa fixa não conseguia manter, né, então foi muito complicado no início. Mas hoje estamos aqui, eu nunca pensei em desistir, né, eu sempre achei que nós conseguiríamos. E hoje estamos aqui, graças a Deus, a escola vai para 8 anos. E a baila é um bom negócio? Não, porque eu estou te perguntando isso porque no meu podcast, né, eu vou falar também um pouquinho sobre essa questão de como que a gente deu esse pulo do gato, né? Quando que foi que a escola realmente virou o sucesso que tá, né? Antes da pandemia, claro, né? Agora estamos atravessando uma pandemia e a gente vai retomar agora. Então, vocês vão saber muito mais aí. Mas eu te pergunto assim, ó, tu olhando de um outro lado, né? Eu sei que tu é dona, que tu é sócia, tu é idealizadora, tu tem vários projetos em cima da escola. Então pode ser que muitas pessoas queiram saber, assim, se a baila é um bom negócio. Como é que é a tua vida hoje e como é que foi a tua vida antes da baila? Tu consegue resumir isso? Ai, gente. Hoje, assim, em termos de tempo, é muito tranquilo, né? Porque a minha vida era muito corrida. Então eu saía de casa às vezes... Nossa, né? A gente saía muito cedo de casa, muito, né? muito. Às vezes noite, 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, a gente já tava na rua, né? E eu chegava 6 horas, 7 horas, quando em casa pegava o Marcelo e o Arthur, na época, enfim, nós tínhamos apenas um carro, então a gente acabava se dividindo. Então foi muito corrido, né? Era uma vida muito corrida, eu trabalhava com trânsito, né? Então eu vivia numa loucura muito grande, assim. E depois que a gente conversou com a nossa mentora, né, nossa querida Benícia, ela disse, olha, para a escola poder crescer e decolar, tu, no caso eu, né, precisa ter um plano A, né? Hoje tu tem um plano A e um plano B. Tu precisa colocar a escola no teu plano A. Foi aí a virada de chave que o Marcelo já estava trabalhando comigo há muito tempo, né? E que eu acabei optando por ficar somente na escola. Vou dizer para vocês que não foi fácil. É desafiador, né? Tu largar um certo pelo duvidoso. É muito desafiador. A gente já vinha de um começo bastante turbulento, né? Financeiramente. E, enfim, família, filhos, despesa fixa, vocês imaginam, né? Mas, e aí sim, aí é ele que me fez acreditar que daria certo, que nós conseguiríamos, teríamos mais tempo para se dedicar a outros projetos que não estávamos tendo tempo, né, com trabalho paralelo. E deu muito certo, claro, né, pessoal? Hoje, com essa função da pandemia, é uma coisa completamente atípica que eu acho que não vem nem ao caso falar, porque todas as pessoas estão passando por Todas não, mas muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades, né? Então isso Tem que se reinventar, né? Exatamente, é atípico. A gente até pode fazer um podcast, né? Falando sobre o que momento rolou da na pandemia, né? É verdade, Acho podemos sim. E tem muita história também, gente, é bem legal. Tá aí a minha promessa, nós vamos fazer eu vou organizar um podcast para falar sobre isso. Então,
Então a baila é um bom negócio, Patrícia. É um bom negócio. Escola de dança. Então quando tu vê assim que pessoas não têm escola de dança, mas falam que não é um bom negócio, que não é dinheiro, que não dá dinheiro, o que tu acha que é? O que tu acha que acontece, assim? O que tu acha que falta? O que eu acho que falta para as escolas poderem perdurar, né, gente? Hoje eu creio profundamente, assim, que saber dar aula não vai manter o negócio em pé, né? Então, assim, a gente precisa saber muitas coisas, a gente precisa conhecer gestão de pessoas, a gente precisa conhecer a parte financeira, a parte contábil, a parte jurídica. É uma empresa, né? A gente não pode acreditar que, eu vou abrir uma escola de dança, ali, mas tem uma salinha para alocar ali na esquina de casa, eu coloco um espelho e um piso, tendo um banheiro, tá bom. Não, é o que gente. Eu pensava, né? É muito complexo. Trabalhamos com muitas coisas, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, essa parte de gestão, ela precisa estar muito bem estruturada, né? Então, assim, depois que o Marcelo conheceu essa parte de gestão e começou a estudar essa parte, foi aí que aconteceu o nosso segundo projeto, que foi ensinar as pessoas, na realidade, né, a fazer gestão do seu negócio. Importante saber dar aula, sem dúvida, é importante a didática, com certeza, a organização metodológica, ela é fundamental para que o aluno tenha segurança que tu tá ensinando algo correto, né, estruturado. E aí eu falo pedagogicamente, né, mas também é importante que o negócio saiba perdurar, né, que ele possa viver aí muitos anos. Bom, então, por que pagode, né? A gente falou de negócio e acho que a gente também pode fazer um podcast, né, Paty, falando do empreendedorismo na dança, apesar de que nosso foco aqui é pagode, né? É no Pagode para Todos, mas acho que também pode ter pessoas que querem trabalhar com isso, né? Querem dar aula. Com certeza. Eu já sei dançar bem, eu já sei ensinar e tô pensando em seguir vocês no que vocês fizeram, me identifiquei com a história de vocês e quero... Então a gente tem, depois, na parte final aqui, a gente tem para falar os projetos também, né? Então, assim, Paty, por que tu viu que a baila é um bom negócio, né? Comprovamos, né, que é um bom negócio. Hoje é a nossa profissão, nos dá tempo para fazer o que a gente bem entende, tem um bom retorno, nos trouxe uma visão ampla do mercado, né? A gente viu coisas a mais que nós poderíamos trabalhar. Mas eu acho que as pessoas também querem saber por que pagode? Por que te deu a ideia também de focar no pagode, apesar de eu saber? Foi muito legal. O pagode, ele, na realidade, me acompanha, como eu comentei lá no início, né? Desde pequenininha, né? Então, quando dançávamos, entre amigas, enfim, tocava lá, a gente não sabia se era samba, se era pagode, a gente dançava simplesmente, que é o samba no pé, né? E aí depois, nesse primeiro momento ali, fui crescendo, né? Aquela coisa toda. O meu irmão sempre teve muitos amigos que tinham banda de pagode, tocavam aqui, tinha um bar muito famoso aqui perto de casa, né? Que eu sempre morei na zona norte de Porto Alegre, que era a Companhia da Cerveja. E então eu estava ali de quinta a domingo nesse lugar, né? Porque o meu irmão trabalhava ali, tinha os amigos, enfim. Então, a partir de ali, passei a ser uma dama de baile, né? Antes da técnica, conheci a prática no pagode, né? Então, comecei a dançar o pagode ali e me apaixonei, assim, sempre gostei muito, né? Sabia ali que tinha futuro. E aí uma vez eu comentei isso com o Marcelo, né? Nunca fiz campeonato, nunca nada disso, mas sempre dancei muito, né? E aí ele comentou, não, mas eu também já participei de alguns campeonatos, ganhei alguns campeonatos no pagode e tal, e aí a gente partiu para uma pesquisa, isso na pandemia já, né? O que a gente vai fazer para se movimentar, para movimentar os nossos alunos, né? Para movimentar nossas redes? Vamos fazer algum curso online, né? Para as pessoas se movimentarem. E aí, claro, num primeiro momento surgiu a ideia da salsa, né?
Mas daí nós pensamos, não, vamos fazer algo que a gente conhece desde muito cedo e que talvez não tenha tanto conteúdo no mercado, né? E aí surgiu o pagode. E aí começamos a organizar os conteúdos metodologicamente, começamos a gravar os vídeos e hoje tá aí. Pagode para Todos é uma plataforma, né? Na verdade o que aconteceu foi de vir pessoas que a gente nem imaginava, né? É verdade. Pessoas que realmente deu cara ao título mesmo nosso, né? Pagode para Todos, porque muitas pessoas vieram relatando, eu até comentei, vou comentar isso na verdade lá no meu podcast, que muitas pessoas que vieram eram pessoas que acreditavam que não sabiam dançar, né? Pessoas de mais idade, né? De terceira idade, que achavam que pagode era coisa para mais jovem, pessoas que iam para balada, e na verdade não é. O pagode ele é dançado no churrasquinho, no encontro, na praia com os amigos, né, numa roda de samba, então qualquer um pode dançar, e a gente se surpreendeu porque veio muita gente fora disso. E na escola, claro, na escola vinha um público mais jovem, mas assim, pelas redes sociais que nós começamos a alimentar essa rede, né, as redes, veio muita gente, e o Pati veio, e o canal que mais cresceu foi aonde a gente menos alimentou, né, que foi o YouTube. Como veio gente pelo YouTube, né, para querer conhecer o nosso trabalho. Então, gente, para finalizar, né, tivemos essa pequena entrevista com a Pati e foi muito bom. E caso vocês também queiram saber mais, não sei de onde você está ouvindo aqui, né, se é no Spotify ou se você está ouvindo no YouTube, enfim, e você deixe nos comentários ou que você siga a gente no Instagram e coloque lá, nos chame no direct, lá vai ter o nosso WhatsApp também, você pode tirar dúvidas, tá bom? Para querer saber mais. Então, Pati, obrigado por revelar, por contar mais aí da tua história. Eu sei que eu como marido sei que a história é ampla, né? Eu sei que tu resumiu em 3 partes aí a tua história, né? Com a dança, a tua história antes da dança, teus projetos, teus sonhos. E nós temos um projeto, para quem não sabe, paralelo, né? Pati, além de nós termos a nossa escola física, que fica aqui em Porto Alegre, nós temos também o curso online Pagode para Todos, que nesse momento está com as inscrições encerradas, né? E a gente trabalha por turmas. A gente tem um curso em parceria com o Território da Dança também, onde a Pati começou, como ela comentou. E nós temos um curso de formação de professores, né? Então a gente está cheio de projeto. E no decorrer do tempo nós vamos ficar colocando tudo aqui para que vocês saibam de tudo, tá? Então, uma palavra final, Pati, ou uma frase final? Então, gente, o que eu posso dizer para vocês da dança, né? Não deixem de dançar, não procrastinem essa arte maravilhosa. Ela realmente transforma vidas, ela transformou a minha vida de uma forma inacreditável, como eu comentei. Realmente, assim, hoje essa possibilidade de dançar online, né, de ter essas plataformas, de ter a possibilidade de dançar em casa, ela é muito gostosa, né, a gente sabe que a gente tá num momento delicado, tá voltando tudo ao normal, mas nesse momento, eu não vou dançar porque eu quero dançar na escola. Claro que é muito melhor dançar na escola, vai fazer amizades novas, vai poder trocar ideias, enfim, abraços e beijos e tal, mas não é o momento, né? Então, assim, não procrastinem, comecem a dançar hoje. Através de plataforma online, através de material no YouTube, na internet, enfim. A gente tem muito conteúdo no YouTube, né? Acho que é por isso que cresceu lá. Eu vou deixar aqui os links. Exatamente. A gente tem ali, se vocês quiserem, eu quero aprender muito o passo do pagode, coloca lá, passo básico do pagode. A gente tem um vídeo que tem 3 passos de pagode, tem muitas visualizações, mais de milhões de visualizações já, e foi muito, muito, muito elogiado esse vídeo. Então não deixe para depois, comece hoje. Gente, um beijo, foi um prazer imenso poder dividir um pouquinho da minha história com vocês. E se eu puder dar um conselho, comece a dançar hoje mesmo. Beijo grande. Muito bem, pessoal. Para quem quiser seguir as nossas redes sociais, vou deixar os links aqui embaixo, tá? Mas também vou deixar por aqui nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Marcelo Nunes e Patrícia Bach, B-A-C-H. Ok? Se você quiser seguir a gente lá no Instagram, também é instagram.com/Marcelo Nunes e Patrícia Bach. No Facebook também, facebook.com/Marcelo Nunes e Patrícia Bach.
Quem quiser conhecer o nosso site é www.marceloepatricia.com.br, tá bom? No nosso Instagram, lá na bio, tem todos esses links, vocês podem acessar lá no Linktree e você vai ter todo o acesso a esse canal, tá bom? Lá também tem o nosso WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida, e nós estaremos prontamente à disposição para atender você e tirar qualquer dúvida. Então, eu espero vocês depois no meu podcast, na minha entrevista, eu vou contar um pouco da minha história e eu acredito que vem muita coisa boa aí para vocês. Eu acredito não, tenho certeza. Então fique ligadinho com a gente aí. Se você quiser fazer parte do nosso canal VIP do Telegram, é muito simples. Você vai no Telegram ou se você não tem, baixa o aplicativo. Ele é praticamente igual o WhatsApp, só que melhor. Ele tem várias ferramentas que disponibilizam gratuitamente para você. E aí lá você vai pesquisar t.me/Pagode para Todos. Ou só Pagode para Todos, tudo junto. Você já vai achar o nosso canal lá, tá bom? Então, um abraço e um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast.